Olá, caro aluno. Sejam bem-vindos à primeira videoaula do capítulo de Investigação Geotécnica. No projeto geotécnico, eu começo com uma premissa que é o problema a ser solucionado, ou o problema geotécnico, né? O nosso projeto será uma barragem, uma escavação, uma estrada, certo? E esse problema eu vou buscar uma solução para ele. Só que para eu conseguir tomar qualquer decisão na geotecnia, eu preciso conhecer previamente os parâmetros geotécnicos que esse material tem. Ou seja, qual a sua resistência, qual a sua deformabilidade, qual a sua permeabilidade. Todas essas informações eu só vou conseguir coletar através de uma prospecção geotécnica. Seja ela feita através de ensaios em campo, né, pegando diretamente essas informações em campo, seja coletando amostras que me permitirão fazer ensaios de laboratórios. E aí sim, conhecendo os parâmetros do solo, eu consigo, através do embasamento teórico, da nossa teoria, que a gente aprende na faculdade, que nós lemos em livros, e um pouco da experiência acumulada em projetos desse tipo e em solos daquela região, coletar informações da experiência local, né, tanto de parâmetros quanto de outros projetos, tá? E aí, juntando esse mix todo, eu chego na solução geotécnica. Mas uma premissa básica é conhecer o solo. E sem conhecer o solo, é impossível fazer um projeto de qualidade. É impossível solucionar o problema de forma adequada. Os objetivos da prospecção geotécnica são os seguintes. Primeiro, determinar a extensão, profundidade e espessura das diferentes camadas que compõem aquele subsolo. Ou seja, o quão espessas são as camadas, qual é a extensão que esse determinado solo ocupa dentro de uma área estudada. Tá? E quando eu faço essa determinação, é importante eu indicar características peculiares de cada solo. Como, por exemplo, este material, ele tem uma cor específica, e a cor pode indicar uma série de processos que a pedologia explica e caracteriza, né, lixiviação, transporte do material de um horizonte A para um outro horizonte, enfim, certo? Todo esse processo, né, por exemplo, um material com um processo de má drenagem, tá, que tem óxido de ferro, pode ter uma cor mais alaranjada. Né? Um material que tem muita matéria orgânica, ele pode ter uma cor mais cinza. Um material também que não tem uma drenagem que deixa a água passar, pode ficar mais acinzentado. Então, tudo isso, um cheiro forte característico no solo, indica também presença de matéria orgânica. Então, a cor pode dizer muito do solo, mas além da cor é importante falar sobre compacidade, e esse termo eu reservo para as areias, ou seja, areias eu tenho as areias compactas, medianamente compactas. Agora, quando eu falo de material argiloso, eu tenho materiais de consistência rija e média. Então, areias, compacidade, argilas, consistência, certo? Então, esse seria o primeiro item. O segundo seria um outro ponto importantíssimo para a execução de um projeto, que é o nível d'água freático, o nosso conhecido NA. Onde está o NA, né? Não só a profundidade onde tem a ocorrência do NA, mas se não há presença aí de lençóis artesianos ou suspensos, né? Então, conhecer onde está o nível d'água é um dos principais objetivos da prospecção geotécnica. Outra informação que vai depender, obviamente, do tipo de formação geológica da região é conhecer onde está o topo rochoso. Porque, obviamente, na engenharia,
eu sempre vou buscar uma rocha para poder lá apoiar minha fundação, etc. Né? O material mais rígido, se não for uma rocha intemperizada, ela provavelmente, a rocha vai ser o material mais rígido naquele sistema. Então eu vou procurar o topo rochoso, né? A superfície rochosa do meu solo. E por fim, determinar propriedades mecânicas e hidráulicas. Ou seja, quando eu falo em mecânica, eu falo em quê? Deformação, resistência do solo. Quando eu falo em hidráulica, eu falo em permeabilidade. Facilidade que a água tem de percolar pelos vazios do solo. Tá? Então, grande parte desses objetivos aqui podem ser alcançados com o nosso ensaio mais conhecido na geotecnia, aí, que é a sondagem de simples reconhecimento. Tá? Então, neste ensaio, geralmente eu consigo matar todas essas dúvidas que eu preciso de um projeto geotécnico. Bom, mas o que me define escolher um método? Por que eu vou escolher, por exemplo, o SPT para a minha obra? Né? Isso vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, qual é a finalidade da obra de vocês? Uma coisa é eu fazer uma obra num terreno compacto, bastante resistente, de uma residência e de um pavimento. Talvez eu nem precise de investigação geotécnica. Se é uma casa com uma carga pequena, eu talvez até da experiência do vizinho da região eu consiga escolher, determinar a fundação que eu tenho que usar ali. Sem muita investigação, ou talvez com um ensaio ou dois eu consiga resolver isso. Agora, um sobrado, um prédio de 3 andares, 5, 10 andares, quanto maiores as cargas, aí eu tenho que me preocupar mais, eu tenho sim que buscar obrigatoriamente a realização de uma sondagem. Até porque, por norma, se indica que toda a obra deva ter investigação geotécnica. Certo? Mas, por outro lado, imagine se eu vou fazer um cais portuário, uma escavação, uma barragem. Aí a importância, a necessidade de investigação se amplifica. E se eu tenho a ocorrência, que é o segundo item ali, ocorrência de materiais com uma certa característica específica, por exemplo, se eu tenho material argiloso mole, ele tem baixa capacidade de carga e deforma muito. Bom, aí o SPT, por exemplo, que é um ensaio simples, não vai resolver meu problema. Eu vou ter que partir para ensaios especiais, como palheta, cone, para pegar parâmetros. Tá? Então, além da finalidade da obra, tá, que vai me nortear o que eu preciso conhecer, que a finalidade é me dizer também, é uma barragem, bom, então não posso só saber resistência, eu tenho que saber deformação também, eu tenho que saber permeabilidade também. Então isso vai acabar balizando o tipo de ensaio que eu vou escolher. Né? O porte da obra e o tipo da obra. Agora, característica do terreno, outro ponto importante. Se for um solo arenoso, esses ensaios podem ser feitos. Se for um solo mais argiloso, menos resistente, esses ensaios que vão atender. Tá? Uma coisa que ajuda na nossa escolha, né, que sempre baliza tudo na engenharia, é a experiência. Tá? E quando eu falo de experiência, não é um senhorzinho de cabelo branco lá que trabalhou a vida inteira com isso. É a experiência da literatura, né? Dos artigos publicados na região, dos TCCs, dos mestrados, doutorados. Todas as informações fazem com que nós tenhamos a possibilidade de entender melhor que ensaios podem ser feitos na região e o que dá certo ali. Né? Quais são os tipos de solo que mais aparecem e quais os ensaios que eu vou conseguir encaixar melhor para investigar esses materiais. Então, a experiência da literatura é muito importante. E, por fim, o custo, né, que é o que baliza tudo na engenharia. Custo-benefício. Não adianta eu dizer que eu quero um ensaio de CPTU, se eu estou numa cidade interior, esse ensaio tem que vir de uma empresa da capital, custa muito caro só para trazer o equipamento, o acesso para a obra é ruim, tem que fazer um acesso só para chegar
a máquina no ponto de ensaio, aí o custo vai lá nas alturas, né? E aí não compensa frente ao preço do projeto. Desculpa. Então, tudo isso são pontos que devem ser analisados, né? Tem-se aí empiricamente que o valor das investigações geotécnicas gira em torno de 0,5% a 1% do custo da obra. E isso não é nada frente à economia que vocês vão ter com projetos menos, né, superdimensionados, com projetos com orçamento mais ajustado às necessidades daquela fundação, tá? E não simplesmente o que se faz geralmente na prática, né? Pega a fundação, bota um fator de segurança de 3 lá em cima e faz o projeto. Aí você tem que fazer, sei lá, 30 estacas, vão fazer 30 estacas talvez com o dobro de tamanho. Vão fazer quase 2 fundações porque não querem gastar numa investigação geotécnica que sairia muito mais barato. Então essa cultura que se tem na engenharia tem que ser mudada e o mais breve possível. Investigação é importante e deve ser feita na quantidade mínima necessária. Tá? Não dizer assim, faça muito, não. Tem que fazer até esgotar as dúvidas. Certo? Bom, agora entrando no item de etapas de investigação, claro que essas etapas que eu estou falando para vocês aqui seriam de um projeto de grande porte, né? Onde eu teria diferentes campanhas de sondagem em diferentes momentos da obra. Se é uma obra de pequeno porte, vai ter uma etapa, vai ser a etapa de investigação de solo e pronto. Depois a etapa de execução do projeto e execução da obra. Né? Mas agora, se eu tenho um grande empreendimento, eu primeiro preciso conhecer o material como um todo. Então eu faço uma investigação de reconhecimento. Ou seja, quais são as formações geológicas da região, quais são as principais características do solo naquela área que eu estou estudando, tá? Informações pedológicas, informações geológicas, para eu tentar entender, o que acontece aqui? Tem escorregamentos, né? Tem processos erosivos, tem material mais arenoso, tem bolsões de argila. Então, seria algumas investigações apenas para reconhecer o local. Tá? Eu não decidi que eu vou fazer a obra ainda. Então, com essas informações do reconhecimento, eu consigo dizer assim, olha, eu acho que dá para colocar dinheiro nesse local, dá para comprar esse terreno para a gente fazer a nossa obra. Ok, então a gente vai para uma parte de anteprojeto e projeto básico. E aí eu ainda não estou com um projeto para fazer, estou pensando ainda. Porque no projeto básico eu vou dar um valor para essa obra, um valor inicial. Então eu vou fazer todo o projeto com premissas majoradas, se eu não sei algum detalhe específico eu vou estipular um parâmetro, tá? Mas aí no projeto básico eu já vou solicitar mais algumas sondagens para me dar um embasamento melhor para poder fazer o projeto. Aí eu monto lá, digamos que estou fazendo uma barragem, montei uma barragemzinha, qual é o material do núcleo? Não sei, mas bota uma argila tal, tipo, eu vou fazendo meio Frankenstein com a informação que tem e dou um valor. Eu vou dizer se custa 1 milhão ou se custa 10 milhões. Tá? Aí eu digo, custou 1 milhão, gostei, vou fazer. Então a gente vai para uma terceira campanha, e aí sim, uma campanha pesada, para sanar todas as dúvidas que eu tenho sobre aquele terreno e fazer um projeto chamado projeto executivo. E é esse que vai ser impresso e vai ser executado lá na obra. Tá? Executado o projeto, por vezes acontecem coisas, aqui no projeto dizia que tinha um material, está aparecendo outro material. Bom, eu posso fazer mais uma campanha complementar com alguns pontos, né, de ocorrência bem menor, né, do que o executivo e o básico, para sanar dúvidas pontuais. E aí fechar o meu projeto. Né? Então essas seriam as etapas, certo, gente? Uma de reconhecimento, uma de básico, executivo
e durante a própria construção eu vou ter campanhas, diferentes campanhas de sondagem. Bom, agora entramos na classificação dos métodos, né, das ferramentas que nós temos para fazer essa investigação. E aqui eu separo a investigação geotécnica em dois grandes grupos, os métodos diretos e os indiretos. Os métodos diretos são os métodos onde eu consigo coletar a amostra. Eu tenho contato com o material que eu estou ensaiando. Tá? Eu meço uma grandeza diretamente. Eu aperto o solo, empurro o solo, eu cisalho o solo, eu coleto o solo. Então eu tenho a interação direta com o material. Agora, já os ensaios indiretos são ensaios onde eu, através de outras grandezas físicas, eu chego numa estimativa, digamos assim, de um parâmetro geotécnico. Então, eu não vou lá, por exemplo, se eu quero saber o quanto resiste o solo, o direto seria eu empurrar o corpo de prova e ele romper. Então, eu teria a medida da força, teria a medida da resistência. O indireto seria, sei lá, pegar um sensor geofísico, emitir uma onda sonora, ver o quanto vai ter de refração, a velocidade de propagação da onda e tirar um valor de propagação da onda que eu correlaciono com o valor de resistência. Então, entenderam a lógica? Eu não medi a resistência, eu peguei um outro parâmetro que eu tenho uma tabela de correlação que quando aquele parâmetro dá X, a resistência é Y. Certo? Então, um método que eu posso citar inicial, entrando aqui nos métodos indiretos, o primeiro deles é o sensoriamento remoto. Então, eu vou pegar aí informações de fotos aéreas e imagens orbitais, né? Hoje em dia o Earth tomando conta aqui desse tipo de sistema, né? Mas antigamente até fotos aéreas se faziam, via um avião, se fazia uma composição dessas fotos aéreas, tá? E aí eu vou trabalhar com técnicas de fotointerpretação, né, avaliando tonalidade e textura das imagens, né, e aí com isso analisando um perfil litológico do solo, certo? Que tipos de solo eu vou ter lá. Depois a forma do relevo, além do tipo litológico, eu consigo ver também características estruturais, que é, por exemplo, orientações de fraturas de rocha, ocorrência de dobramentos, facilidade ou ocorrências de possíveis escorregamentos de terra, preferência de caminhos de debris flows, processos erosivos acontecendo, tudo isso eu consigo analisar com essas fotos aéreas. A rede de drenagem do local, né, por onde está indo o caminho das águas, e também o tipo de vegetação que nos ajuda em unidades de solo e estruturas geológicas que podem estar ocorrendo nesse local. Depois eu entro nos métodos geofísicos, e esses métodos geofísicos, eles são divididos em vários tipos, né? E eles permitem me determinar a distribuição das camadas ao longo da profundidade, ou de ocorrência de algum elemento diferente ao longo de uma área, em função da variação da diferente velocidade de propagação que os materiais podem ter. Então imagine que eu tenho uma camada de areia muito compacta e uma de uma areia muito fofa. A velocidade que quando eu jogo, emito algum sinal, a velocidade que vai retornar do solo compacto é diferente da que vou retornar do solo fofo. Então, com diferentes velocidades de propagação, eu consigo definir onde essas camadas se separam. Tá? E essa é a grande sacada dos métodos geofísicos, né? Eu tenho uma amplitude de análise muito maior do que um ensaio direto, onde eu avalio sempre uma vertical. Né? Então, por exemplo, um GPR eu consigo passar aquele carrinho ao longo de uma camada muito grande e analisar como essa camada está variando. Só que o parâmetro geotécnico que eu tenho dali é uma correlação que foi calibrada por alguém em outra região. Então eu, sinceramente, eu não confio nesses ensaios para tirar parâmetros.
mas eles são ferramentas poderosíssimas para nos detalhar perfil, principalmente em extensão, né? Porque sondagem é pontual, eu faço um furo de sondagem. Um GPR, por exemplo, eu passo o carrinho ao longo de toda a área do meu terreno, que eu vou fazer o projeto, e eu sei o que tem em cada buraco lá, cada camada de solo, certo? Então eu posso somar as duas. Eu posso fazer uma sondagem e fazer o GPR do lado. Então eu sei que aquela velocidade de propagação corresponde a um determinado tipo de solo. Se ao longo da minha passagem do GPR aquela velocidade de propagação não mudou, então eu posso extrapolar aquela resistência daquela sondagem que eu fiz no início para esses outros metros, né? Esse caminho por onde o GPR foi feito. Mas eu tenho aqui dos métodos geofísicos, eu posso ter ondas acústicas, ondas resistivas, ondas elétricas, contraste, densidade de campo magnético, e é isso, e ondas acústicas, né? Então eu tenho uma série de ondas que eu posso excitar o solo com essas ondas e ver a velocidade que a onda se propaga dentro desses meios. Então o primeiro deles aqui que a gente apresenta são os geoelétricos, e aí eu tenho uma série deles, posso ter por eletroresistividade, por polarização induzida ou potencial espontâneo. E os mais, ao meu ver, né, os mais conhecidos do mercado são os eletromagnéticos e o mais conhecido aí, o GPR. Tá? Então aqui o exemplo do método geoelétrico, tá, do eletroresistivo. Eu vou ter aqui um emissor desse sinal elétrico e um receptor, né? Então eu tenho um fluxo das linhas de corrente dentro do solo, e esse solo, como está saturado com água devido à salinização, desse solo, pH, tudo vai interferir para essas correntes serem maiores ou menores dentro do solo. Então eu consigo distribuir as camadas nesse sentido. Agora, o GPR é esse carrinho que eu falei para vocês. Então, ele emite ondas eletromagnéticas do solo, tá? É tipo um georradar. Desculpa, tá de espirrar. Voltando, perdão. Então, o GPR ele vai emitir essas ondas e a velocidade de propagação vai dar esses sinais aqui, como dá para ver na figura, diferentes texturas, né? E se eu tiver, por exemplo, uma tubulação ou um matacão no meio do solo, ele vai acusar essa diferença de textura no solo, na medida do sinal em função da propagação dessa onda. Tenho também os sísmicos, podem ser de refração ou reflexão, ou cross-hole, tá? Que basicamente eu dou um golpe aqui, eu emito um sismo, e esses geofones vão captar essa onda sonora dentro do solo. Tá? Já para quando eu estou em regiões submersas, eu posso usar sonografia e a ecobatimetria, né? Para fazer aí uma perfilagem sísmica contínua. E por fim tem os métodos potenciais, né? Magnetometria e a gravimetria. Então, quando eu tenho elementos, isso aqui é muito usado na área de mineração, principalmente, né? Quando eu tenho blocos de rocha com a presença de ferro muito grande, ela acaba alterando localmente esse campo gravitacional e também campos eletromagnéticos ao seu redor. E aí eu tenho alguns equipamentos que conseguem ter uma sensibilidade para sentir essas variações. Então, saindo dos métodos indiretos, entrando nos métodos diretos, basicamente os métodos diretos, aqui que eu trago inicialmente, são os métodos onde eu promovo uma escavação e consigo expor o solo, analisar diretamente o solo através de coleta de amostras indeformadas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho os poços, trincheiras e galerias. Poços são escavações verticais, onde eu tenho aí verticais, com formato circular ou quadrado, de dimensões que o operador possa entrar e
coletar amostras ali dentro, tá? E ele se diferencia da trincheira porque a trincheira é o mesmo princípio, só que na horizontal, tá? Já as galerias são escavações de maior porte, né? Um exemplo muito clássico de uma galeria foi feito em Itaipu, onde se esperava uma obra gigantesca, né? Toneladas de concreto, e se descobriu que se tinha uma rocha, uma resistência baixa, muito ruim, que precisava ser investigada. Então foi feito um túnel por baixo da Itaipu para os engenheiros poderem acessar e ver essa rocha e consertar ela através de injeção de grouting, etc. Tá? Então galerias já são limitadas aí a rocha ou solos muito consistentes que eu consigo fazer essas galerias, esses túneis. Aqui um exemplo de um poço de inspeção, né? Um baldinho, um sarrilho para poder puxar o balde, e a coleta de amostras que vai ser feita aí pelo geotécnico ou pelo geólogo. Um outro equipamento muito comum se utilizar na prática, principalmente na prática rodoviária, é o trado, né? O trado nos permite coletar amostras também promovendo um giro de uma concha, tá? Que tem alguns formatos. Essa concha cisalha o solo e coleta ele, e eu posso retirar amostras ao longo da profundidade. E ele por ser um ensaio versátil, né, e barato, ele é bastante utilizado também quando eu tenho que fazer coletas muito sucessivas, tá? Então, geralmente em estradas aí eu faço coleta de metro em metro, tá? Para coletar essas amostras, para ver se está sendo feito corretamente a compactação dessa rodovia, né? Um exemplo prático aí. Mas também serve para qualquer coleta de amostra que eu precise fazer. Esse equipamento, este aqui da foto, ó, nosso trado manual, ele simplesmente tem essas hastes para aplicar o torque, e a concha pode ser uma concha cavadeira, trado torcido ou trado helicoidal, tá? A literatura indica que eu posso ir até 15 metros, mas o que vai limitar isso aqui é o tipo de solo. Se eu tenho um solo muito compacto, o atrito para girar essas hastes começa a ficar pesado. Então não consigo ir muito mais do que 3, 5 metros. Uma areia mais fofa eu até consigo avançar mais, mas ainda tem um atrito do solo. Agora, se o material é fofo, um material mais mole, assim, né, consistência menos rija, eu consigo aí escavar talvez até 15 metros. Tudo vai depender da munheca, da força do nosso operador. Tá? Temos também os trados motorizados, né, que podem ser aí a gasolina, diesel, e eu consigo com eles abrir furos maiores, porque a hélice dele é maior, e também atravessar camadas aí mais rígidas, mais compactas, que através do trado manual eu não conseguiria. Tá? Depois da sondagem a trado, nós temos a sondagem a percussão com circulação de água, que inclusive é o ensaio, depois que ser feito junto com a sondagem, que é o nosso ensaio SPT. Né? Mas eu não preciso fazer necessariamente o SPT. Eu posso, pessoal, usar o equipamento do SPT, para fazer uma simples sondagem, para simplesmente coletar a amostra sem bater os golpes. Tá? Isso se chama, então, sondagem a percussão com circulação de água. Mas o tema SPT é um tema para uma próxima videoaula. Nessa videoaula eu só vou indicar para vocês aqui que o SPT, a sondagem a percussão, também é um método direto, certo? Então vimos métodos indiretos e métodos diretos. E na próxima videoaula vamos nos concentrar então apenas no SPT, que é um ensaio tão importante aí para a geotecnia. Agradeço a atenção de todos, até uma próxima videoaula e bons estudos.